Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa da qual estendo os cumprimentos aos demais pares. Cumprimento a douta Procuradoria de Justiça e cumprimento a advocacia em nome do Dr. Patrick, que está acompanhando essa sustentação oral. Nobres desembargadores, a presente sustentação, ela versa sobre três fundamentações, três temáticas: o excesso de prazo, a ausência de reavaliação da prisão pelo prazo de 90 dias nos termos do artigo 316, parágrafo único, e a ausência de fundamentação do decreto prisional. Quanto ao excesso de prazo, o fato ocorreu em dezembro de 2019. O decreto da prisão preventiva sobreveio em janeiro de 2021. Ou seja, a prisão preventiva, o mandato de prisão preventiva, se encontra em aberto há mais de 1 ano e 2 meses, sem o respectivo agendamento da audiência de instrução e julgamento. O artigo 400 do Código de Processo Penal, eles preceitua que a audiência, em regra, tem que ser agendada no prazo de 60 dias. No entanto, essa Corte, por diversas vezes, já salientou que não é uma soma aritmética, devendo ser analisada a complexidade do feito e ainda mais agora, nesse período da pandemia, o que deve ser analisado também de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Nobres julgadores, no dia 3/8 do ano passado, o magistrado de piso sobrestou o feito sob a justificativa da pandemia até o dia 14 de setembro, alegando que o caso de réu solto não seria caso urgente, o que justificaria então a suspensão. E na oportunidade não reavaliou a manutenção da prisão preventiva. Insta salientar que o paciente ele está oculto para evitar uma prisão preventiva, o que será justificado no momento oportuno dessa sustentação. No dia 3 de março de 2021 do corrente ano, novamente o magistrado, nos autos, sobrestou o feito com base no Decreto Judiciário 666 de 2021, com base no parágrafo 2º, onde nos fala que não seria possível a utilização das salas passivas e a realização de tribunal do júri, ou seja, audiências presenciais não poderia ser realizada. Desta feita, sobrestou o feito novamente. Ocorre, excelência, que entendemos o momento que vivencia o nosso país da pandemia e também compreendemos que esse Tribunal de Justiça, a todo custo, tem buscado balizar os direitos e garantias constitucionais, liberdade do cidadão e direito à saúde, pois os dois eles se coadunam no caso concreto, não podendo se isolar um para que o outro possa prevalecer, pois os dois são importantes à vivência humana. Desta feita, foi editado o provimento 19/2020, onde falava que as testemunhas elas deveriam ser ouvidas na sala passiva. No entanto, tal regra ela é excepcionada pelo parágrafo 5º do próprio decreto, onde nos informa que caso a vítima ou a testemunha enquadre no grupo de risco do Covid-19 ou demonstrada impossibilidade de comparecimento ao fórum, ela poderia ser ouvida fora da sala passiva, ou seja, a audiência virtual da forma que estamos realizando a presente sustentação. Desta feita, o presente tribunal buscou que o direito à saúde fosse prevalecido e o direito à liberdade também pudesse coexistir no presente caso, pois se eu simplesmente sobresto o feito, sem reavaliar a prisão, sem marcar audiência de instrução de um réu que há um mandato de prisão em aberto, automaticamente, nos olhos dessa defesa, eu estou anulando esse direito constitucional à liberdade. Então, esse tribunal buscou coadunar os dois no presente caso concreto, o que não foi analisado pelo juízo de piso, que desde o início da pandemia sobrestou o feito, não reavaliando a prisão e sequer agendando a audiência de instrução e julgamento. E insta a salientar que, embora o paciente oculto para evitar a prisão preventiva, não deixou de comparecer a nenhum ato processual, por meio do seu advogado, onde apresentou a resposta à acusação atebadamente, arrolou as testemunhas, pugnou pela revogação da prisão preventiva, o que foi negado na oportunidade, e até o presente momento não temos uma data específica para a realização da respectiva audiência, sendo que há meios para que a respectiva audiência possa ser realizada e o maior interessado no deslinde processual é o próprio paciente, que não tem se ocultado de prestar os esclarecimentos ao juízo e aos chamamentos processuais.
Desta feita, caracterizado está o excesso de prazo, pois não agendado a audiência há mais de um ano do curso regular do curso do processo, sendo que não demanda grande complexidade, envolve tão somente um paciente que apresentou todas as defesas atempadamente, motivo pelo qual, nobres julgadores, pugna pelo relaxamento da prisão, nesse ponto suscitado. Outro ponto alegado no writ é quanto à reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único. Nobres julgadores, o artigo 316 nos informa que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. Uma interpretação literal do texto de lei nos traz que, decretada a prisão, ela deve ser analisada. Não, cumprida a prisão, ela deve ser analisada. Por quais motivos trago esses argumentos a Vossa Excelência? Como o próprio artigo traz que decretada a prisão deve ser analisada a sua reavaliação, significa dizer que o momento que eu decreto aquela prisão, eu automaticamente privo da liberdade aquele indivíduo que, quando se lança no CNJ o mandato de prisão, ele não pode usufruir de pleno da sua liberdade. Motivo pelo qual deve ser realizado a manutenção ou não daqueles motivos originários da decretação da prisão preventiva. Sendo assim, passado um ano de curso processual, sem sequer realizada a avaliação da prisão preventiva por uma única vez, violado está o respectivo artigo, motivo pelo qual pugna pelo relaxamento da prisão, nos termos sustentados desta tribuna. Nobres julgadores, ainda do decreto prisional, ausente está os motivos ensejadores da prisão preventiva. A garantia da ordem pública não se encontra presente no respectivo caso concreto. Sabemos que se trata de um crime grave, como todo qualquer outro crime que se encontra no seio da sociedade. No entanto, deve-se analisar se a gravidade ela se sobrepõe à do próprio tipo penal. E no caso em concreto, não se prevê do cotejo probatório uma relevância superior àquela já prevista ao tipo penal, ora em discussão. O magistrado de piso salientou que haveria possibilidade de eventual reiteração delitiva. Nobres julgadores, o paciente ele é primário, não responde a nenhum inquérito policial, não responde a nenhum outro processo em curso, salvo o alvo dessa impetração, motivo pelo qual possibilidade de eventual reiteração trataria de futurologia, porque em descompasso com o que está no cotejo probatório, e não há espaço no direito penal para um juízo de probabilidade sem a existência de dados concretos, e os indícios de materialidade e de autoria por si só não são suficientes para a decretação da medida extremada, motivo pelo qual não se encontra presente no respectivo caso concreto a garantia da ordem pública. Quanto à aplicação da lei penal, também não se encontra presente, e aqui já caminho para o final, nobres julgadores. Nobre presidente, um magistrado de piso informa que o réu está foragido desde o início das investigações. O fato em apuração ocorreu dia 30 de dezembro de 2019. No dia 2 de janeiro de 2020, o paciente, por meio do seu defensor, realizou petição de apresentação espontânea na delegacia de polícia, apresentando seu endereço fixo e o advogado se colocando à disposição para qualquer esclarecimento e apresentação e oitiva, consequentemente, do ora paciente. No dia 7 de 1 de 2020, isso há certidão nos autos, o advogado ligou na delegacia e foi certificado pelo próprio escrivão e indagou se já havia expedido algum mandado de prisão. E naquela oportunidade, os agentes policiais informou que não havia nenhum mandato de prisão. Sendo que no dia 24 de 1 de 2020, o delegado determinou a juntada do mandato de prisão. E o decreto prisional está datado com a data de 6 de janeiro de 2020. Ou seja, o paciente buscou se apresentar no início da investigação no dia 2 de janeiro. O delegado postergou a oitiva dele para após a decretação da prisão preventiva no dia 6 de janeiro de 2020. E no dia 7, quando o advogado entrou em contato com a delegacia, o delegado erroneamente informou ao advogado que não havia mandato de prisão. Desta feita, o advogado não apresentou o paciente e o mandato se encontra em aberto, então, desde o dia 6 de janeiro.
Buscou-se a revogação de prisão preventiva junto ao judiciário e a apresentação espontânea e foi negada desde o início. Nobres julgadores, para que esteja presente o requisito da aplicação da lei penal, deve haver concreto risco de fuga do distrito da culpa. Mas o paciente, desde o início, buscou se apresentar e o delegado não aceitou a sua apresentação, aguardando a decretação da prisão preventiva. E para não haver mais o respectivo requisito, deve então ele se apresentar, aguardar o cumprimento da ordem legal, para depois vir discutir ao judiciário se há ou não presente o requisito da aplicação da lei penal. Desta feita, acredita ser desproporcional à medida que ora foi adotada, porque ele de pronto buscou esclarecer os fatos junto ao judiciário. Somado a isso, mesmo estando oculto, não deixou de constituir advogado e apresentar a sua defesa prévia no processo judicial. E desde então, é o mais interessado em ser ouvido na respectiva ação penal, mas ainda não teve a oportunidade por 2 motivos. Uma, a ausência da revogação da ordem da prisão para que ele se apresente na delegacia. Segundo, pelo sobrestamento sucessivo do feito, com base exclusivamente na pandemia, enquanto há meios hábeis para que possa colher a oitiva do investigado e que seja prosseguido o curso da audiência de instrução e julgamento, e até então ele não foi ouvido junto ao judiciário. Corroborado esse efeito, excelência, a esses argumentos, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar tanto quanto a ordem pública quanto a própria prisão preventiva decretada. Pode ser que até um ano atrás havia-se presente os requisitos da prisão preventiva. E na atual conjectura do feito, na atual fase processual, preenche ainda os mesmos requisitos à época dos fatos, sendo que o paciente quer se entregar, o paciente quer ser ouvido no judiciário, tem residência fixa, não responde por nenhum outro delito e não há provas nenhuma que está ameaçando ou destruindo qualquer prova no curso processual, ainda que oculto, não há essa prova. Desta feita, pelos argumentos supramencionados, excelência, pugna a essa corte que relaxe a prisão ou, na pior das hipóteses, converta essa prisão preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão menos gravosa, tais como comparecimento periódico em juízo, apresentação espontânea, apresentação em todos os chamamentos processuais que já está sendo realizado por meio do seu advogado e, se for o caso, a tornozeleira eletrônica. Desta feita, é o que se pede a essa Corte de Justiça. E é uma grande honra estar sustentando junto a este tribunal, pois a cada sustentação, esse advogado aprende muito com o debate enriquecedor desse tribunal. Muito obrigado e bom trabalho.